Olá, bem-vindos a mais uma conversa. E hoje a gente vai mergulhar numa daquelas perguntas que, olha, parecem simples, mas são um verdadeiro nó no direito. Quando é que uma pessoa de fato passa a existir para a lei? Não é só sobre biologia ou filosofia, não. É uma questão jurídica daquelas bem complexas. Pois é, essa é a grande questão. Porque, veja bem, a gente não está falando do começo da vida no sentido biológico, daquele que a gente estuda na escola. A gente está falando do momento exato em que a lei olha para um ser humano e diz: pronto, a partir de agora é possível ter direitos e também deveres. E olha, a resposta para isso, ela muda absolutamente tudo que vem depois. Para a gente desenrolar esse novelo, vamos seguir um caminho bem lógico. Primeiro, o que diabos é essa tal de personalidade jurídica? Depois, vamos entrar no grande debate. Tudo começa no nascimento ou já na concepção? E por fim, vamos entender a diferença, que é super importante, entre ter um direito e poder de fato usar esse direito. Então, bora lá. O primeiro passo é entender o conceito-chave de tudo, a personalidade jurídica. Pensa nela como se fosse o passaporte para o mundo do direito. Sem esse passaporte, não se entra em lugar nenhum. Nenhuma porta se abre. Simples assim. Mas, beleza, o que é essa tal de personalidade jurídica, na prática? É basicamente a autorização, a aptidão geral que a lei dá para alguém poder ser dono de direitos e também ter deveres. É como se a lei dissesse: ok, você agora está no jogo. Quem tem essa personalidade é o que a gente chama de sujeito de direitos. É a peça fundamental para começar a jogar o jogo da vida civil. Certo, se a personalidade jurídica é o ingresso para o jogo, a pergunta de US$ 1 milhão é: quando é que a gente ganha esse ingresso? E é aqui que a coisa fica boa. Porque o direito se divide. Existem duas grandes teorias, duas correntes de pensamento que, basicamente, brigam para ver quem está certa. Funciona assim. De um lado, a gente tem a teoria natalista. Para ela, a regra é clara. A personalidade só começa quando a pessoa nasce, e nasce com vida. Antes disso, o nascituro, que é o bebê na barriga da mãe, tem só uma expectativa de direito, não o direito em si. Do outro lado, a gente tem a teoria concepcionista. Essa já diz que não, que a personalidade começa lá atrás, na concepção. E apesar dessa briga ser boa, aqui no Brasil, a lei e os nossos tribunais seguem, na maior parte das vezes, a primeira, a teoria natalista. E não é uma escolha aleatória, não. A base para essa decisão está escrita preto no branco na lei. É só abrir o Código Civil, lá no artigo 2º. Ele é super direto. A expressão mágica é essa aí: nascimento com vida. É esse o marco zero, o ponto de partida oficial aqui no Brasil. Ok. Nascimento com vida. Parece óbvio, né? Mas o que isso significa na prática? Como é que a ciência e a lei provam que um bebê de fato nasceu com vida? A coisa é um pouco mais técnica do que a gente imagina. E a resposta para isso é sinceramente fascinante. O nome do teste é doquimásia. Olha que interessante. É um exame médico legal, bem antigo. Depois que a criança nasce, o pulmão dela é colocado num recipiente com água. Se o pulmão boiar, é porque entrou ar. E se entrou ar, significa que o bebê respirou. E se respirou, pronto, para a lei, nasceu com vida. E nesse exato instante, adquiriu personalidade jurídica, mesmo que tenha sido só por um segundo. Beleza? Então a pessoa nasceu, respirou, adquiriu personalidade jurídica. Acabou a história. Certo? Que nada! Agora é que a gente entra numa outra camada, numa distinção que é, olha, fundamental. Porque uma coisa é ter o direito. Outra, completamente diferente, é poder exercer esse direito por conta própria. E para entender isso, a gente precisa falar de capacidade. A capacidade é como se fosse a medida da personalidade. É aquela aptidão geral para poder fazer as coisas da vida civil, sabe? Comprar, vender, casar. E todo mundo que nasce com vida já ganha automaticamente um certo grau de capacidade. Para a coisa ficar bem clara, vamos criar uma historinha. Imagina o Carlos. O Carlos é casado com a Joana, já é maior de idade, tudo certinho. E um dia ele decide que quer vender o imóvel que é do casal. Aí vem a pergunta: o Carlos, sendo um adulto com a cabeça no lugar, ele tem a tal da capacidade para vender esse imóvel? E a resposta é sim, claro que tem. Ele tem capacidade. Essa é a aptidão geral dele para fazer negócios, para assinar um contrato de venda, por exemplo. Aí que tá o pulo do gato. Se ele tem capacidade, por que raios ele não pode simplesmente ir lá no cartório e vender o imóvel sozinho? Por que ele precisa da Joana? A resposta está numa outra palavrinha mágica: legitimação. Porque olha só, a legitimação não é geral como a capacidade.
ela é específica para aquele ato. No caso do Carlos, como o imóvel é do casal, a lei cria uma exigência a mais, a autorização da Joana. Então, resumindo, ele tem capacidade para vender, mas ele não tem a legitimação para vender sozinho. Percebe a diferença? E tudo isso nos leva para o nosso último ponto, que é a incapacidade. A gente costuma ouvir essa palavra e pensar em algo ruim, né? Uma limitação. Mas no direito, a ideia por trás dela é exatamente o contrário. É proteção. O ponto central que a gente precisa entender é esse. Ser considerado incapaz pela lei não é um castigo. Pensa nisso como um escudo, uma armadura. É o jeito que a lei arrumou para proteger aquelas pessoas que, por algum motivo, não conseguem exercer seus direitos com total autonomia. E para a gente não esquecer como essa proteção funciona na prática, tem um macetezinho que ajuda muito. Pense na palavra RIA. O R de relativamente incapaz precisa do A de assistido. O que isso quer dizer? Pensa num jovem de 17 anos. Ele é relativamente incapaz. Ele não age sozinho, ele é assistido, geralmente pelos pais. Os dois agem juntos. Agora, inverte a lógica. Pensa em RIA ao contrário. O A de absolutamente incapaz precisa do R de representado. Quem é o absolutamente incapaz hoje? Basicamente a criança com menos de 16 anos. Ela não participa do ato. Alguém, o representante dela, age no lugar dela. Ela é representada. E aqui vale um parêntese super importante. Esse conceito de incapacidade mudou muito, mas muito mesmo, com o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Antes era diferente. Hoje, como a gente viu, a incapacidade absoluta ficou restrita na prática aos menores de 16 anos. Já a relativa pega outros casos, como jovens entre 16 e 18 anos ou pessoas em situações bem específicas. E com tudo isso, a gente termina com uma provocação para pensar. A gente viu que a lei está sempre mudando, sempre evoluindo, né? Como essa mudança no conceito de incapacidade que busca dar mais autonomia. E aí fica a pergunta, pensando nessa evolução toda, qual daquelas teorias lá do começo, a natalista ou a concepcionista, vai fazer mais sentido para o futuro? A que diz que a vida jurídica começa no nascimento ou a que diz que começa na concepção? Essa é uma pergunta que com certeza ainda vai dar muito o que falar.